O vazio do espaço se estendia além das janelas da nave, um negro absoluto que engolia qualquer luz distante. A capitã Helena Vasquez flutuava na cabine de comando, os olhos fixos no monitor principal. A missão 24A era simples, pelo menos no papel: mapear uma região inexplorada do setor Alfa 9, coletar dados de partículas subatômicas e retornar. Nada de heróis ou descobertas grandiosas. Apenas ciência, isolamento calculado, semanas sem contato direto com a Terra, apenas relatórios automáticos a cada ciclo de 24 horas. Helena ajustou o cinto de contenção, sentindo o peso familiar da gravidade artificial fraca. Aos 42 anos, ela já havia feito isso antes. O zumbido baixo dos sistemas de suporte vital era o único som constante, como uma respiração coletiva da nave. Chamava-se Elysium, uma estrutura compacta projetada para uma tripulação de um. Sem companhia, sem distrações. O isolamento era o preço da precisão. Ela verificou os sensores pela enésima vez. Tudo nominal. As sondas externas haviam sido lançadas horas atrás, espalhando uma rede fina de detectores pelo vazio. Elas capturariam flutuações quânticas, ecos de eventos cósmicos antigos. Helena imaginou os dados fluindo de volta, linhas limpas de números que explicariam o inexplicável. Ou pelo menos tentariam. O primeiro sinal veio sem alarde. Um bip suave, quase perdido no zumbido ambiente. Helena inclinou a cabeça, franzindo a testa. O monitor secundário piscou. Anomalia em sonda 7. Leitura de campo magnético não calibrado. Ela tocou a tela, ampliando os dados. Os valores oscilavam levemente, como se algo estivesse interferindo. Mas o quê? A região Alfa 9 era conhecida por sua estabilidade. Nenhum registro de tempestades solares ou detritos próximos. Autodiagnóstico, murmurou ela para si mesma, ativando o protocolo. A nave respondeu com eficiência, rodando verificações em loop. Tudo limpo. A anomalia persistia, sutil, como um sussurro em uma sala vazia. Helena anotou no log: possível falha de sensor, monitorar, nada para relatar ainda. A Terra esperava fatos, não suposições. As horas se arrastaram. Helena preparou sua refeição padrão, uma pasta nutritiva sem sabor, consumida devagar enquanto observava as estrelas fixas. Elas não se moviam, é claro. Era a Elysium que cortava o tecido do espaço a uma fração da velocidade da luz. Mas naquela noite, ou o que passava por noite no ciclo artificial, algo parecia deslocado. As estrelas pareciam mais distantes. Ou era só o cansaço? Ela flutuou até a janela de observação, pressionando a palma contra o vidro reforçado. O negro lá fora era opressivo, um vazio que não refletia nada. Nenhum brilho das sondas, nenhum traço de poeira interestelar. Apenas o nada. Helena sentiu um arrepio subir pela espinha irracional. Espaço era assim, sempre fora. Mas o silêncio da cabine parecia mais pesado agora, como se a nave prendesse a respiração. De volta à console, outro bip. Desta vez, sonda 3. Flutuação de temperatura externa. 0. 2 graus. Fonte desconhecida. Helena pausou, os dedos pairando sobre os controles. Temperatura no vácuo? Impossível sem matéria próxima. Ela rodou uma simulação rápida. Erro de medição, talvez, ou interferência eletromagnética. Mas as leituras se repetiam, um padrão irregular, como batidas de um coração distante. Ela ativou o comunicador para o relatório automático. Missão 24A, dia 1. Sondas operacionais. Anomalias menores detectadas em unidades 7 e 3, iniciando calibração. A mensagem partiu em um feixe de dados, viajando anos-luz até a base em órbita terrestre. Resposta esperada em 48 horas. Até lá, só ela e o vazio. A noite artificial caiu, e Helena se amarrou na cabine de descanso.
O sono veio devagar, fragmentado por sonhos de sombras se movendo nas bordas da visão. Acordou com um alarme suave de rotina, mas algo estava errado. O ar parecia mais denso, o zumbido dos sistemas um pouco mais grave. Ela checou os monitores. Sondas 1 e 5 agora reportavam o mesmo. Flutuações, não aleatórias, um ritmo, como se algo estivesse respondendo. Helena se endireitou, o coração acelerando ligeiramente. Calma, disse a si mesma, é só dados. Mas ao ampliar a visualização viu o gráfico. Picos que ecoavam o intervalo entre seus próprios comandos. Coincidência? Ela enviou um pulso de teste para a sonda 7. Segundos depois, outro pico. Não um erro, uma reação. O vazio lá fora permaneceu imóvel. Mas Helena sentiu olhos invisíveis. Algo observava, ouvia, esperava. Ela flutuou de volta à janela, os olhos varrendo o negro. Nada. Apenas o reflexo fraco de seu rosto pálido no vidro. Mas por um instante, jurou ver um tremor, uma forma vaga se dissolvendo nas estrelas. Desapareceu antes que pudesse focar. O silêncio da nave se aprofundou, como se o universo prendesse o fôlego. Helena ativou os scanners de longo alcance, ignorando o frio que subia por sua nuca. Os dados continuavam a fluir, cada linha um sussurro de dúvida. A missão prosseguia, mas o controle escapava, gota a gota, no vasto oceano do nada. Helena flutuava na cabine de comando, os dedos traçando linhas invisíveis no ar enquanto os scanners processavam os dados. O zumbido da Elysium era constante, mas agora carregava um eco sutil, como se a nave respondesse a algo além de seus circuitos. Os gráficos piscavam, picos regulares, sincronizados com os pulsos de teste que ela enviara. Não era coincidência. Algo lá fora captava os sinais, refletia, esperava pela próxima jogada. Ela ajustou os filtros, ampliando a rede de sondas. As unidades 1, 3, 5 e 7 formavam um padrão amplo, estendendo-se por quilômetros no vazio. Alfa 9 deveria ser um deserto cósmico, livre de interferências. Mas os valores de campo magnético subiam e desciam em ondas lentas, como respirações de um organismo adormecido. Helena inclinou a cabeça, o coração batendo um pouco mais rápido. Simulação de ruído ambiental, ordenou ao sistema. A resposta veio em segundos. Probabilidade de erro, 2, 3%. Baixa demais para ignorar. O ar na cabine parecia mais frio, embora os controles de temperatura mostrassem nominal. Ela verificou o traje de contenção, sentindo o tecido aderir à pele úmida. Isolamento absoluto, sem tripulação, sem voz humana para ancorar a sanidade. A Terra estava a dias de distância em termos de comunicação, e o relatório automático do dia anterior já partira. Resposta pendente. Até lá, só ela e os números. Outro bip. Sonda 4 agora. Detecção de movimento. Velocidade 001 ms. Direção indeterminada. Helena congelou. Movimento no vácuo? Sem propulsão, sem massa detectável. Ela rodou o protocolo de verificação cruzada. Os sensores ópticos das sondas capturavam nada além do negro. Mas os radares de proximidade insistiam. Algo se deslocava, devagar, como uma sombra se esticando em um sonho. Ela visualizou a rede em 3D no monitor principal. As sondas piscavam em verde, exceto pela 4, que tremulava em âmbar. E ali, no centro do padrão, uma lacuna, um vazio dentro do vazio. Ampliar setor central, murmurou. A imagem se expandiu, pixels se rearranjando em uma grade estelar. Nada. Apenas pontos de luz distantes, estrelas que pareciam fixas demais, como olhos imóveis. Helena esfregou os olhos, o cansaço se instalando. Horas sem pausas reais. A gravidade artificial mantinha os pés no chão, mas a mente flutuava, à deriva em dúvidas. Era erro humano? Um cálculo errado na calibração inicial?
Ela revisou os logs da decolagem. Tudo impecável. A missão fora planejada por mentes melhores que a dela. O comunicador piscou. Sinal de confirmação do relatório anterior recebido, mas sem resposta da base. Apenas um eco automático. Dados recebidos, aguardando análise. Ruído na linha, estalidos fracos como estática de uma tempestade invisível. Helena franziu a testa. A transmissão devia ser limpa, codificada em feixes laser. Ela tentou um ping manual. Silêncio. O delay normal era de 24 horas, mas isso era mais. Como se o espaço entre eles se alongasse, esticando o fio da conexão. Ela se afastou do console, flutuando até a parede oposta. A Elysium era pequena, claustrofóbica em sua eficiência. Cabines interligadas por tubos, painéis que zumbiam com vida própria. Helena pressionou a orelha contra um deles, sentindo a vibração. Normal. Mas o silêncio além das paredes era absoluto. Um nada que pressionava contra o casco. Algo observava. Ela sabia. Não via, mas sentia. Como um peso nos ombros, invisível, paciente. De volta ao monitor, os dados evoluíam. As flutuações agora formavam um padrão. Subidas suaves, pausas longas, descidas graduais. Como um pulso. Ela sobrepôs os timestamps de seus comandos. Perfeito alinhamento. Cada vez que ela ajustava uma sonda, o padrão respondia, ecoando o ritmo. Helena enviou outro pulso, desta vez para a sonda 1. O gráfico saltou imediatamente. Não um erro, uma interação. O frio subiu pela nuca dela. "O que você é?" sussurrou para o vazio. Nenhuma resposta, é claro, mas o ar pareceu se mover, um sussurro de corrente no suporte vital. Ela checou os filtros, limpos. Paranoia, talvez. O isolamento corroía as bordas da mente, transformando rotina em ameaça. Helena se forçou a comer, mastigando a pasta sem gosto enquanto os monitores vigiavam. As estrelas lá fora não piscavam. Permaneciam imóveis, como sentinelas. Horas depois, o alarme soou baixo. Anomalia visual em sonda 7. Forma não identificada. Distância 2 quilômetros. Helena se endireitou, o pulso acelerando. Visual. Finalmente algo concreto. Ela ativou a transmissão de vídeo da sonda, o feed chegando em pixels granulados. O negro dominava a tela, salpicado de estrelas. Então, no canto inferior, um borrão. Uma silhueta vaga, alongada, movendo-se devagar contra o fundo. Não uma nave, não um asteroide. Algo orgânico, talvez, com curvas que se dobravam de forma errada. Desapareceu em segundos, dissolvendo-se no vácuo como fumaça. Ela rebobinou o feed, pausando no frame. Ali estava, uma forma parcial, como um braço se estendendo de uma sombra maior, retorcida em ângulos que desafiavam a perspectiva. Não se movia rápido, deslizava, paciente. Helena ampliou. Pixels se esticaram, revelando texturas irregulares, mas nada claro. Como ver através de uma névoa. O que era aquilo? Uma ilusão óptica dos sensores? Ou algo real, além do campo observável reagindo à presença dela? O coração dela martelava. Decisões agora. Recolher as sondas? Abortar a missão? Mas os protocolos eram claros. Coletar dados. Ela ajustou a sonda 7 para foco contínuo, enviando um feixe de luz infravermelha. O monitor piscou. Resposta imediata. A forma reapareceu, mais distante, recuando como se fugisse da inspeção. Não atacava. Apenas. Observava de volta. Helena se recostou, o suor frio escorrendo pela testa. A visão mudava tudo. Não era mais só números. Algo existia lá fora, parcial, incompreensível, e reagia a ela. O isolamento se fechava como uma mão, apertando. Erros sob pressão. Um comando errado poderia piorar, mas ignorar, isso era pior. O comunicador estalou novamente, ruído aumentando. Nenhum sinal da Terra.
Só o vazio e agora um eco visual que deixava perguntas pairando como fantasmas. Se esse silêncio entre as estrelas te inquieta tanto quanto a Helena, inscreva-se no canal agora. Não perca o que o espaço esconde a seguir. Os monitores continuavam a piscar, o padrão pulsando devagar. Helena fixou os olhos no feed, esperando o próximo movimento. O nada lá fora parecia vivo, esperando que ela piscasse primeiro. A Elysium zumbia, alheia, mas ela sabia. O controle escorregava e o desconhecido se aproximava, gota a gota, no coração do cosmos. Helena flutuava na cabine de comando, o corpo imóvel, exceto pelo subir e descer lento do peito. O feed da sonda 7 ainda rodava em loop no monitor secundário, congelado no frame da forma parcial. Aquela silhueta alongada, com curvas que se dobravam, como se o espaço ao redor dela se curvasse também. Não era uma máquina, não era natural. Helena piscava devagar, tentando forçar os olhos a verem algo familiar ali. Mas o borrão persistia, uma mancha que desafiava a lógica, como um sonho que se recusa a acordar. Ela esticou a mão para o console, hesitante. Os dedos pairaram sobre o comando de recolhimento das sondas. Protocolos gritavam em sua mente, anomalia visual não identificada. Prioridade de segurança. Mas recolher significava perder dados. A missão 24A era sobre mapear o desconhecido, não fugir dele. Helena respirou fundo, o ar reciclado da Elysium carregando um leve cheiro metálico agora, como se o sistema soubesse de sua dúvida. Manter posição, murmurou para o log de voz. Observação contínua, nenhum risco imediato. O zumbido da nave preenchia o silêncio, mas parecia mais distante, como se viesse de outra sala. Helena se afastou do monitor, flutuando até a janela de observação. O negro lá fora era o mesmo de sempre, infinito, indiferente, mas agora cada estrela parecia um ponto de vigilância. Olhos frios, fixos na Elysium. Ela pressionou a testa contra o vidro, sentindo o frio se infiltrar. Isolamento absoluto, sem voz para ecoar suas perguntas. A Terra, com suas luzes e ruídos, era um eco distante, perdido em anos-luz de vazio. Horas se passaram em um ritmo lento, marcado apenas pelos bips intermitentes dos sistemas. Helena revisou os dados uma vez mais, traçando linhas nos gráficos com um estileto virtual. Os picos continuavam, sincronizados com seus comandos anteriores, como se algo lá fora aprendesse, adaptasse. Ela enviou um pulso fraco para a sonda 3, testando. O monitor respondeu, eco imediato, mas distorcido, como se o sinal voltasse alterado, carregando um ruído extra. Um sussurro digital que não pertencia aos protocolos. O comunicador estalou de novo, mais insistente, estática grossa, interrompendo o silêncio como unhas em uma lousa. Helena ativou o canal manual. Base Terra, aqui Elysium. Relatório de anomalia visual em sonda 7. Solicito orientação. A mensagem partiu, mas o delay parecia maior, o feixe de dados se perdendo em um abismo que se alongava. Nenhum retorno imediato. Apenas o eco da estática, persistindo por segundos a mais do que o normal. Ela checou os logs de transmissão. Integridade 98%, quase perfeita. Mas o ruído crescia, como uma presença se insinuando na linha. Helena se amarrou à cadeira de comando, forçando o corpo a ficar parado. A gravidade artificial ajudava, mas a mente girava, erro humano sob pressão. Ela havia calibrado as sondas pessoalmente antes do lançamento. Mãos firmes, cálculos precisos. Mas e se algo tivesse mudado? E se o vazio de Alpha 9 não fosse vazio? Memórias de treinamentos antigos voltavam. Simulações de falhas psicológicas, onde o isolamento transformava sombras em monstros. Ela balançou a cabeça, afastando o pensamento. Não era loucura. Os dados eram reais. A forma no feed era real. Outro alarme suave. Variação em suporte vital. Fluxo de oxigênio, 0. 1%.
causa indeterminada. Helena se endireitou, o pulso acelerando. Ela rodou o diagnóstico. Filtros limpos, tanques cheios, mas o fluxo oscilava, sutil, como se algo sugasse o ar devagar, de dentro. Paranoia? Ela abriu o painel de acesso manual, flutuando pelo tubo de ligação até a seção de engenharia. A Elysium era compacta, cada centímetro familiar. Mas ali, no brilho fraco das luzes de emergência, as paredes pareciam mais próximas, o metal pulsando levemente com o zumbido. Ela ajustou uma válvula, sentindo o clique satisfatório. Nominal novamente. Mas ao voltar para a cabine de comando, o feed da sonda 7 piscava. Movimento detectado. Distância agora 5 km. Helena ampliou o vídeo em tempo real. O negro dominava, mas no canto, um tremor. A forma reapareceu, mais definida dessa vez, mas ainda parcial. Um contorno alongado, como um membro se estendendo de uma massa maior, curvando-se em ângulos que não obedeciam à física newtoniana. Movia-se devagar, deliberado, como se testasse os limites da detecção. Não avançava, apenas. Pairava, reagindo ao feixe de luz que ela enviara antes. Helena congelou, os olhos fixos na tela. A forma se dissolveu novamente, deixando apenas pixels esticados. Mas o impacto ficou. Algo visível, mas impossível de compreender. Não era hostil, não ainda, mas observava, respondia. Como se a presença dela na Elysium despertasse isso, um fenômeno que reagia à consciência humana, dobrando o espaço ao redor de pensamentos e comandos. O suor escorria por sua testa, frio, apesar do ar controlado. Decisões pesavam agora. Recolher tudo? Risco de perda de dados. Continuar? Risco de... O quê? Helena anotou no log. Forma reage a estímulos. Possível interação quântica não mapeada. Mas as palavras pareciam vazias, ecos em uma câmara vazia. O isolamento se aprofundava, transformando a nave em uma prisão flutuante, sem comunicação, sem confirmação. Só ela e o eco visual que alterava tudo. Ela flutuou até a cabine de descanso, amarrando-se na rede de sono. O ciclo noturno artificial caiu, luzes diminuindo para um brilho azul fraco. Mas o sono não veio. Em vez disso, sombras dançavam nas bordas da visão, formas parciais se movendo no escuro da mente. Helena acordou sobressaltada, o alarme de rotina soando. Os monitores mostravam estabilidade, mas o padrão pulsava mais forte agora, como um coração acelerado. A forma não voltara, mas sua ausência era pior. Uma espera, uma antecipação que preenchia o vazio. O comunicador estalou mais uma vez, estática pesada. Nenhum sinal da terra. Apenas ruído, como vozes distantes sussurrando em uma língua desconhecida. Helena sentiu o peso nos ombros invisível, paciente. Algo observava de perto agora, reagindo não só aos sensores, mas a ela. Seus medos, suas dúvidas. O erro humano sob pressão se aproximava. Um passo de cada vez, no silêncio do cosmos. Os gráficos continuavam a fluir. Ondas lentas que ecoavam seu próprio pulso. Helena fixou os olhos no negro, além da janela. Nada se movia, mas o desconforto crescia, camada por camada, até que o desconhecido parecesse mais real que a nave ao seu redor. A missão prosseguia, mas o controle era ilusão, dissolvendo-se como a forma no vácuo. Helena flutuava na cabine de comando, os olhos pesados fixos no monitor que piscava com os dados residuais. O padrão pulsava devagar, como um eco de seu próprio coração, mas agora parecia se entrelaçar com o zumbido da Elysium. Ela piscava menos, temendo que, ao fechar os olhos, a forma parcial retornasse, não no feed, mas na mente. O ar ao redor carregava um peso novo, como se o vácuo lá fora se infiltrasse pelas juntas da nave, sussurrando dúvidas em cada respiração. Ela esticou a mão para o console, ativando o protocolo de autoanálise. Os sistemas rodaram em silêncio, linhas de código dançando na tela, tudo nominal.
Mas Helena sabia que não era. A forma no vídeo da sonda 7 havia mudado algo dentro dela. Não era mais só observação, era pessoal. Como se aquilo, o que quer que fosse, soubesse de sua presença, de seus comandos hesitantes. Ela revisou o log de voz. Forma reage a estímulos. As palavras soavam vazias agora, ecoando como uma confissão em uma sala trancada. O ciclo diurno artificial iluminou a cabine com um brilho pálido, simulando um sol que nunca nascia. Helena preparou o relatório automático, os dedos tremendo levemente ao digitar. Dia 4, missão 24A, anomalia visual persistente, padrões de resposta confirmados, solicito evacuação opcional. Enviar. O feixe partiu, mas o comunicador respondeu com estática mais densa, um chiado que preenchia os alto-falantes como respiração ofegante. Nenhum eco de confirmação. O delay se estendia, ora se transformando em um abismo. Helena imaginou a mensagem, vagando sozinha pelo espaço, perdida em um mar de interferências que não existiam nos manuais. Ela se afastou, flutuando pelo tubo de ligação até a seção de observação secundária. A Elysium era um casulo, projetada para conter o infinito lá fora, mas agora as paredes pareciam pulsar, sincronizadas com os gráficos. Helena pressionou a palma contra o metal frio, sentindo a vibração sutil. Normal, dizia o treinamento. Mas o isolamento corroía. Dias sem voz humana. Só o eco de si mesma nos logs. Erro humano sob pressão. Um comando errado poderia selar tudo. Ela havia enviado aquele pulso de luz para a sonda, e a forma recuara. Mas e se tivesse atraído algo mais? De volta à cabine, outro bip suave. Sonda 5 agora. Detecção de flutuação quântica. Partícula não catalogada. Velocidade de decaimento irregular. Helena ampliou os dados. Os valores dançavam, como se algo observasse os elétrons, alterando seu curso com mera atenção. Fenômeno reativo à consciência. Ela havia lido sobre teorias antigas, ecos quânticos em buracos negros, mas isso era aqui, agora, respondendo a ela. Helena enviou um comando de calibração, hesitante. O monitor piscou, resposta imediata, mas invertida, como se o sistema zombasse, ecoando o oposto de sua intenção. O suor frio escorria por sua nuca, apesar do controle térmico. Ela se amarrou à cadeira, forçando a respiração a ritmar com o zumbido da nave. Pensamentos giravam. E se a forma não fosse externa? E se o vácuo pressionasse sua mente, dobrando percepções como dobrava o espaço? Isolamento absoluto, sem âncoras. A Terra era um fantasma, seus protocolos um escudo frágil contra o nada. Helena murmurou para o gravador. Dúvida em sanidade, monitorar sintomas. Mas as palavras saíam fracas, como se o ar as engolisse. Horas se arrastaram em um limbo. O feed das sondas mostrava estabilidade forçada, mas Helena via padrões onde não havia. Cada bip era uma batida, cada pausa um fôlego contido. Ela flutuou até a janela principal, o negro lá fora imóvel, mas carregado. Estrelas fixas, como olhos que piscavam quando ela virava o rosto. Um tremor na visão periférica, nada. Apenas o reflexo dela, pálido, olhos fundos. Mas por um segundo o vidro pareceu ondular, como se algo do outro lado testasse a barreira. O alarme soou baixo, interrompendo o silêncio. Anomalia em suporte vital. Pressão atmosférica oscilando. Fonte interna. Helena se endireitou, o pulso acelerando. Interno, ela rodou o diagnóstico manual, flutuando rápido pelo tubo até os painéis de controle. As luzes piscavam em verde, mas o medidor tremia. Subidas suaves, como se o ar respondesse a seus movimentos. Ela ajustou uma válvula, sentindo o clique, estabilizou. Mas ao voltar, o monitor principal exibia o feed da sonda 1. Movimento detectado, distância 1 km. Ela ativou o vídeo. O negro se abriu e ali, no centro, um contorno vago.
Não a forma anterior, mas algo novo. Uma estrutura alongada, se movendo devagar, como tentáculos se estendendo de uma sombra maior. Parcial, sempre parcial. Curvas que se dobravam para dentro, desafiando a luz das estrelas. Helena pausou o feed, ampliando. Pixels se esticavam, revelando texturas que pareciam pulsar, reagindo ao zoom como se sentissem a inspeção. Não avançava, pairava, esperando. Ela sentiu o estômago revirar. Isso alterava tudo. Decisões agora eram minas. Ignorar e arriscar colapso. Reagir e piorar a interação. O erro humano espreitava, um sussurro em sua mente. Recolher sondas, ordenou finalmente voz rouca. O sistema confirmou, mas devagar, como se hesitasse. As unidades começaram a retrair uma a uma. Mas o padrão nos gráficos acelerou, ecoando o comando em ondas mais fortes. O comunicador estalou violentamente, estática engolindo o som. Helena tentou o canal de emergência. Base, emergência. Anomalia reativa confirmada, iniciando o recolhimento. Silêncio. Apenas ruído, como vozes sobrepostas em uma frequência errada. O delay era insuportável agora, o espaço se alongando como uma teia. Ela imaginou a mensagem chegando fragmentada, interpretada como o erro dela. Isolamento total. A forma no feed se dissolveu, mas sua imagem queimava na retina, visível, mas incompreensível, um espelho distorcido de seus medos. Helena se recostou, o corpo pesado apesar da gravidade fraca. A percepção mudava. A Elysium não era mais refúgio, mas palco. Algo observava de perto, reagindo não só aos sensores, mas aos pensamentos. Dúvidas se multiplicavam. E se o próximo pulso viesse de dentro? O zumbido da nave parecia rir, baixo e constante. Ela fechou os olhos, mas as sombras dançavam, formas parciais se movendo no escuro da mente. O controle escapava, dissolvendo em camadas de dúvida, enquanto o vazio esperava, paciente, pelo erro final. Os monitores piscavam, o recolhimento das sondas prosseguindo devagar. Helena fixou o olhar no negro além. Nada se movia, mas o desconforto era vivo agora. Uma presença que preenchia cada canto da nave, sussurrando que o desconhecido não era mais lá fora. Estava aqui, dentro, e observava cada decisão, cada hesitação, no silêncio opressivo do cosmos. Helena flutuava na cabine de comando, os olhos vidrados no monitor que rastreava o recolhimento das sondas. Uma a uma, as unidades se aproximavam, seus feeds piscando com dados residuais. Flutuações que se acalmavam, mas não paravam. O zumbido da Elysium preenchia o ar, constante, mas agora carregado de um eco distante, como se a nave sussurrasse segredos para si mesma. Ela piscava devagar, o cansaço se instalando como uma névoa, borrando as bordas da realidade. O ar parecia mais denso, cada inspiração um esforço contra o peso invisível que se acumulava. Ela ajustou o cinto de contenção, sentindo o tecido aderir à pele úmida. Protocolos finais, registrar o recolhimento, preparar o retorno. A missão 24A estava quase concluída, mas o vazio lá fora não liberava. Helena murmurou para o log. Sondas em fase de recuperação, anomalias em declínio. As palavras soavam falsas, ecoando no silêncio da cabine. O padrão nos gráficos persistia, ondas suaves que ecoavam seu pulso, como se algo dentro dela respondesse. O comunicador estalou, um chiado baixo que se estendia. Nenhum sinal da terra, apenas ruído, persistente, como vozes sobrepostas em uma frequência errada. Helena tentou o canal de emergência novamente. Base, aqui Elysium. Recolhimento iniciado, anomalia visual confirmada, mas não agressiva, aguardando instruções. A mensagem partiu, mas o delay era um abismo agora. Horas se esticando em dias. Ela imaginou o feixe de dados se dissolvendo no vácuo, capturado por algo que não era feito de matéria. Isolamento total, sem âncoras.
A mente dela flutuava, à deriva em dúvidas que se multiplicavam como sombras. Horas se arrastaram. Helena revisou os feeds das sondas em retorno. A unidade 7 chegava primeiro, seu vídeo capturando o negro salpicado de estrelas. Nada se movia, mas no canto da tela um tremor sutil, pixels se rearranjando, como se o vácuo respirasse. Ela pausou, ampliando. Ali, um contorno vago reaparecia. Não a forma anterior, mas algo maior. Uma estrutura que se curvava devagar, estendendo filamentos finos que se dissolviam na borda do frame. Movia-se com lentidão deliberada, como se testasse a distância, reagindo ao movimento da sonda. Não avançava, pairava, parcial, incompreensível, curvas que dobravam o espaço ao redor como se a realidade se adaptasse à sua presença. Helena congelou, o coração martelando contra as costelas. A visão alterava tudo novamente. Não era ilusão. Os sensores confirmavam. Massa mínima, mas detectável. Um eco quântico que respondia aos comandos dela. Ela sentiu o suor frio escorrer pela testa, o ar da cabine parecendo se contrair. Erro humano. Um ajuste errado no recolhimento poderia atrair aquilo mais perto, ou pior, ignorá-lo, deixando-o se infiltrar. Helena hesitou, os dedos pairando sobre o controle de aceleração. Aumentar velocidade de retorno, ordenou, voz baixa. O sistema confirmou, mas o gráfico piscou. Resposta imediata do padrão, acelerando em sincronia. O zumbido da nave mudou, um tom mais grave, como se protestasse. Helena flutuou até a janela, pressionando as palmas contra o vidro reforçado. O negro lá fora era opressivo, estrelas imóveis como sentinelas frias, mas na periferia da visão, um borrão. Algo se movia, distante, uma sombra que se esticava contra o vazio. Desapareceu quando ela focou, deixando apenas o reflexo de seu rosto, olhos fundos, pálidos. Paranoia? Ou algo real, além do campo observável, reagindo à sua consciência, dobrando percepções como dobrava o espaço. Ela se afastou, o corpo pesado apesar da gravidade fraca. A Elysium parecia menor agora, paredes se fechando em um casulo claustrofóbico. Suporte vital oscilava. Fluxo de oxigênio caindo 0,2%, causa indeterminada. Helena rodou o diagnóstico, flutuando pelo tubo de ligação até os painéis. As luzes piscavam em âmbar, medidores tremendo como se sentissem sua presença. Ela ajustou uma válvula, sentindo o clique ecoar no silêncio. Estabilizou, mas o ar carregava um cheiro novo, sutil, como ozônio após uma tempestade invisível. Algo observava de dentro agora, reagindo a cada movimento, cada dúvida. De volta à cabine, o monitor principal exibia o progresso. Sondas a 500 metros. O feed da unidade 1 capturava mais. A estrutura alongada, filamentos se estendendo devagar, curvando-se em ângulos que desafiavam a luz. Não era hostil, não atacava, apenas acompanhava como um eco vivo da missão. Helena ampliou, pixels se esticando em texturas pulsantes, como veias em uma pele cósmica. A visão queimava na mente, visível, mas impossível de compreender por completo. Um fenômeno que nascia do desconhecido, despertado pela presença humana, pelo erro sutil de explorar o que não devia ser tocado. O comunicador explodiu em estática, um rugido que preenchia a cabine. Helena cobriu os ouvidos, mas o som persistia, como sussurros sobrepostos, vozes em uma língua de ruído. Nenhum sinal. Apenas o eco, distorcido, como se algo interceptasse a transmissão, respondendo em seu lugar. Ela cortou o canal, o silêncio retornando mais pesado, opressivo. Isolamento absoluto. A pressão nos ombros crescia, invisível, paciente. Seus pensamentos giravam. E se o próximo erro fosse o último? Um comando que selasse a nave, convidando o vazio para dentro. As sondas acoplaram, uma a uma, com cliques suaves que ecoavam como batidas.
Helena selou os compartimentos, os dados fluindo para o armazenamento principal. O padrão nos gráficos enfraqueceu, mas não sumiu. Um pulso residual, ecoando devagar. Ela iniciou a sequência de retorno, a Elysium virando o nariz para a terra, propulsores sussurrando vida. Aceleração suave, o vazio recuando. Mas o desconforto permanecia, uma presença que se infiltrava nas juntas da mente. Horas depois, o ciclo noturno caiu, luzes diminuindo para um brilho fraco. Helena se amarrou na rede de sono, o corpo exausto, mas a mente alerta. Sombras dançavam nas bordas da visão, formas parciais se movendo no escuro. Ela acordou sobressaltada, o alarme de rotina soando. Os monitores mostravam curso estável, mas um bip novo. Detecção residual em casco externo, flutuação magnética. Helena checou o feed externo. Nada visível, apenas o negro e um tremor sutil na casca da nave, como se algo a acompanhasse, deslizando paralelo, fora do alcance. O comunicador estalou uma última vez, estática se dissipando em silêncio. Nenhum retorno da base, apenas o vazio e o eco da forma que vira. Uma ameaça que desaparecia, mas permanecia, compreendida tarde demais, como algo além da observação. Um observador que virava o jogo. Helena fixou os olhos na janela, o cosmos imóvel. A missão terminava, mas o desconhecido seguia, sussurrando em cada estrela, em cada sombra da Elysium. O controle era ilusão, dissolvido no infinito, e algo observava ainda, esperando o próximo pulso no silêncio eterno.